Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Ainda parece que foi ontem que estávamos a celebrar o domingo de Páscoa e acordamos hoje, neste domingo, a celebrar já o quarto domingo do tempo pascal. E este quarto domingo do tempo pascal, a Igreja intitula-o como o Domingo do Bom Pastor e tem dedicado estes dias, e termina hoje, a semana de oração pelas vocações. Pois neste dia muito particular, neste domingo muito particular, unindo-me também a vós e a tantos outros cristãos, pois não deixamos de agradecer ao Senhor pelos pastores que nos têm dado ao longo da nossa vida, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, aqueles que as serviram e que a servem hoje. E hoje deixem-me dizer também o nosso olhar e o nosso coração, as nossas preces, dirigem-se também para o Santo Padre que se encontra a terminar a sua visita pastoral à Hungria. Quão importante é de facto essa visita para confirmar os seus irmãos na fé, para também os animar na esperança, num tempo em que, de facto, os corações dos homens parecem se fechar, em primeiro lugar, às vezes, ao amor a Deus e também ao amor ao próximo. Ali, perto das fronteiras da Hungria, pois vive-se, infelizmente, um conflito armado e sabemos como aqueles povos da Hungria, da Polónia e outros países vizinhos têm de facto sido tão importantes para, em primeiro lugar, logo no início do conflito, o acolhimento de tantos e tantos refugiados da guerra. Por isso, a presença do Santo Padre neste dia, neste domingo particular do Bom Pastor, não deixa de ser importante e, ao mesmo tempo, um sinal para encorajar os cristãos, não só da Hungria, mas todos os cristãos, a terem assim um coração da dimensão de Jesus Cristo, o bom pastor que deu a vida e deu a vida por todos nós, deu a vida pelas ovelhas. E como dizia, neste dia, pois, rezarmos também pelos nossos pastores, pelos nossos párocos, por aqueles sacerdotes que animam as nossas vidas, trazem o alimento, o maná, o novo maná descido do céu, que é o próprio Jesus, dando-nos a Eucaristia, perdoando-nos também os nossos pecados, derramando sobre nós a misericórdia e a clemência de Deus, pois dar graças a Deus por todos os pastores que o Senhor nos dá e rezarmos por todas as vocações sacerdotais, religiosas, diaconais, laicais, rezarmos e missionárias, rezarmos por todas elas. O Papa Francisco também dedicou neste dia, como é habitual, uma mensagem a todos nós, refletindo exatamente sobre a importância da vocação e recordando que Deus nos chama a todos, a uns, como dizia, ao sacerdócio, outros ao diaconato permanente, a outros à vida religiosa consagrada, a outros também à vida de missão, mas também o matrimónio, também ele é uma vocação. E de facto é preciso estarmos atentos à voz do Senhor. Como dizia o Santo Padre nessa mensagem, aludia a ele, que nos chama de tão diversas formas, usando diferentes meios para nos chamar, e a nós cabe-nos estar de facto atentos à criatividade de Deus, porque dizia o Santo Padre, da fantasia de Deus que nos chama é de facto infinita. E se tivermos tempo para ouvir ou pedir que o nosso parco nos conte como é que Deus o chamou à vida sacerdotal, como é que Deus o chamou ao seu ministério, como é que foi o seu percurso. Se perguntarmos a uma religiosa como é que Deus a chamou, se perguntarmos a um leigo missionário como é que Deus o chamou ou a chamou, se perguntarmos a um consagrado, veremos que nunca é da mesma forma. Pode haver ali
semelhanças de um ponto ao outro. Mas Deus é verdadeiramente, como diz o Santo Padre, criativo. A fantasia de Deus, como dizia, é de facto infinita. Embora, de facto, o ponto comum de todas as vocações seja efetivamente Deus. Deus é a fonte de todas as vocações. A todos nós cabe-nos corresponder à vocação que Deus nos chama, sabendo que corresponder à vocação que Deus nos chama, ao chamamento que Deus nos dá, nos faz, é verdadeiramente importante, porque esse é o caminho que nos traz felicidade e traz felicidade também aos outros. É dessa forma que o amor de Deus é verdadeiramente pleno em nós, e esse amor pleno de Deus em nós há também de ser, digamos assim, derramado sobre aqueles com quem vivemos, sobre aqueles com quem contactamos, sobre aqueles com quem temos a missão de levar Deus. Há aqueles que são casados, pois esse amor de Deus que inunda o coração e traz essa felicidade, porque é uma felicidade de quem encontrou um caminho no amor conjugal a que Deus o chamou, há a transbordar para o outro, há a transbordar para os filhos, há a transbordar para os netos, há a transbordar para a família e também para a própria comunidade, porque esse casal se torna de facto testemunho de um Deus que é amor e que tem para cada um projeto de felicidade e uma felicidade verdadeiramente concreta. Depois, naqueles que são religiosos, o amor de Deus e aos sacerdotes, o amor de Deus exatamente transmite-se na dádiva da vida aos outros, num amor exclusivo para Deus, mas que exclusivo a Deus, mas que se dá exatamente aos irmãos, anunciando o Evangelho. Recordo que um dos meus catequistas em tempos foi um irmão leigo numa congregação religiosa dos espiritanos que me deu catequese e foi de facto veras importante, como também outras leigas me deram catequese, como importante foram elas para a minha caminhada vocacional. E quão importante foi, por exemplo, os meus párocos, mas também um padre especial, que não era meu pároco, mas com quem convivi muito perto durante a parte de alguns anos da minha vida, e que esses foram de facto um verdadeiro... Olha, a porta que Jesus hoje nos fala no Evangelho, que é Ele mesmo, foi aqueles que me abriram a porta para escutar o chamamento de Deus. E a pouco, como é transversal a todas as vocações, o Senhor nos vai mostrando exatamente o seu projeto. Não é uma coisa que Deus apresente de uma forma, digamos assim, definitiva e que tens, eu quero que sejas isto e vai ser assim, e o teu percurso vai ser este e aquele. Não. Deus vai mostrando a pouco o projeto que tem para nós, usando-se exatamente de tantos meios, de tantas formas. Deixemos que Jesus, bom pastor, conduza de facto as nossas vidas. Não fechemos os nossos ouvidos ao seu chamamento, tanto para a vocação, tanto como para tantos serviços que o Senhor nos chama na comunidade. Às vezes, nós cristãos retraímos-nos, achamos que não somos capazes de fazer aquilo que Deus nos pede e que nos pede muitas vezes através do nosso pároco, do outro sacerdote, de alguém que nos desafia a darmos um pouco do nosso tempo e da nossa vida ao serviço dos outros. Todos nós, como dizia o Papa Bento XVI, na varanda, no dia em que foi eleito, o Senhor chama sempre instrumentos insuficientes. Nós, como também o profeta Isaías, achamos que não somos capazes, não é? Somos de lábios impuros, não é? Mas o Senhor utiliza-se exatamente de nós. E neste dia em que terminamos a semana de oração pelas vocações, e termino utilizando as palavras de outro Papa Santo, já São João Paulo II, não tínhamos medo de Deus, não tínhamos medo de Jesus Cristo. Abramos os nossos corações a eles, escancaremos os nossos corações a Ele e veremos quanta felicidade nós encontramos em viver a nossa vida seguindo o caminho que Ele, cada um propõe, deixando que Ele nos conduza, porque
Ainda como diz o Salmo, ainda que tenhamos que andar por vales tenebrosos, e isso acontece ao longo da nossa vida, ainda que tenhamos medo, o Senhor está sempre conosco. O Senhor nos conduz. O seu báculo, o seu cajado, nos enchem todos de confiança. Deixemos amar por Deus, rezemos pelos sacerdotes, rezemos pelos leigos consagrados, pelos religiosos, pelas religiosas, rezemos pelo Santo Padre e pelos nossos bispos, de forma muito particular neste dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.